Todos nós já ouvimos por aí que o ser humano é o único capaz de construir e inventar grandes edifícios. Mas, meus queridos amigos, existem alguns animais surpreendentes que são capazes de construir coisas maravilhosas. E pensando exatamente nisso, hoje eu decidi trazer para vocês as melhores e incríveis casas já construídas por animais. Então, meu querido amigo, fique comigo até o fim desse vídeo e te garanto que você irá gostar muito de ver essas incríveis casas. Olá pessoal, eu chamo Merito Paundi. E antes de eu começar a mostrar essas criações, já vai deixando aquele teu valioso like, inscreva-se aqui neste canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Casa da árvore. Meu querido amigo, prepare muito bem nesta imagem e me diga o que você achou desta imagem, porque esta imagem com certeza retrata a verdadeira casa da árvore. E meus queridos amigos, este fenômeno um pouco estranho, mas incrível, acabou acontecendo no Paquistão em 2010. Isso tudo, só para vocês terem noção, ocorreu quando as chuvas acabaram invadindo aquele país, que assim acabou ficando com tanta água nas áreas alargadas daquele país, que neste caso são os lugares em que os insectos viviam. E por causa disso, aqueles insetos tiveram que procurar um local seguro acima do solo. E com isso, eles acabaram construindo essa maravilhosa casa, que neste caso é uma casa que está em cima de uma árvore. Mas o mais surpreendente dessa casa não é o fato dos insetos terem construído essa casa, mas sim o fato de diferentes tipos de espécies de insetos terem se juntado para construir essa casa. E aí você deve estar a se perguntar, quais são esses insetos que construíram essa casa? E meus queridos amigos, os insetos que construíram são as nossas queridas aranhas e também as larvas de mariposa, que também contribuíram bastante para a criação deste processo, ou melhor, dessa casa. Montanhas de cupis. Com certeza, à primeira vista, essa montanha aparenta ser construída pela natureza, mas na verdade, isto não é verdade, porque essa possível pirâmide egípcia foi construída por cupins, que com certeza ficaram vários meses e até mesmo anos a construir essa verdadeira pirâmide egípcia do mundo dos insetos. E meus queridos amigos, segundo alguns estudos, os insetos não viveram nesses montes. Esses insetos simplesmente construíram com a finalidade de proteger os cupins das ameaças do mundo ao seu redor, ajudando também a troca de dióxido de carbono e também oxigênio nos ninhos. Em outras palavras, essas montanhas são como se fossem ninhos dos cupins, para assim proteger aqueles cupins que ainda eram pequenos. Mas uma coisa é certa, esta é uma casa muito incrível que foi construída por insetos. Ninhos de tecelões. Uma coisa é muito certa, os queridos tecelões são verdadeiros arquitetos sociais. Isso tudo acontece porque seus ninhos parecem cestos de palha e geralmente são encontrados próximos uns dos outros, que assim acabam nos lembrando os condomínios gigantes, mas condomínios feitos por animais. E a prova de que seus ninhos são maravilhosos está aí nessa imagem. E o mais incrível de tudo isso é que as colônias destas aves podem acomodar várias gerações, e as obras podem ser tão grandes que algumas árvores acabam quebrando por não conseguirem suportar o peso. E não fica só por aí, porque os tecelões acabam até construindo esses ninhos em cima de postes de eletricidade e entre várias coisas por aí. Montinho das formigas vermelhas. As formigas vermelhas da Madeira são consideradas as arquitetas dos arranha-céus das florestas. Isso tudo se deve porque essas formigas são capazes de transportar materiais de 40 vezes com mais peso do que os seus próprios corpos. E meus queridos amigos, os montocolos feitos pelas formigas vermelhas têm duas partes. A primeira parte está no chão, enquanto a segunda é a parte subterrânea, que neste caso é a parte que protege o monte contra a água. E como você pode ver nesta imagem, é como se alguém colocasse um monte de areia no mesmo local. Ninho de andorinhas. As andorinhas também são conhecidas por serem aves sociais. Isso tudo porque elas vivem em grandes colônias que podem incluir centenas de ninhos feitos na forma de uma cesta redonda e bem organizada. E só para vocês terem noção, as andorinhas usam lama e a própria saliva para construir essas casas, ou melhor, essas verdadeiras mansões. Em alguns países como na Índia, China e também na Indonésia, esses ninhos são considerados uma verdadeira joia de culinária. Isso tudo acontece porque nesses países eles consomem esses ninhos. E só para vocês terem noção, na maior parte das vezes, as andorinhas acabam construindo esses ninhos sobre o teto de algumas casas. Em outras palavras, eles constroem suas casas em cima das casas dos seres humanos. Ninho de João Baro.
Meus queridos amigos, o pássaro que leva o nome de João Barro constrói seus ninhos com lama, grama, barro e lodo. E as casas desse passarinho acabam tendo um formato meio curioso, que neste caso é a fórmula de cúpula com 1 ou 2 buracos em um dos lados. E só para vocês terem noção, o peso desta casa pode atingir até 3 a 5 quilos. E para a construção dessas mesmas casas, as aves devem voar mais de 2.000 voos à procura de lama. Mas uma coisa é certa, o esforço acaba recompensando, porque com isso aparece essa maravilha de mansão feita por passarinhos. Ninho dos plóceros. Meus queridos amigos, os plóceos usam muita grama para assim poderem construir seus ninhos. E neste processo, eles juntam toda a grama que acaba ficando com formato de pera. E assim, depois dessa junção, o sol acaba secando esta grama e isso dá ao ninho uma força surpreendente, que é capaz de parar até mesmo fortes chuvas. E uma coisa curiosa sobre isso é que às vezes um bando pode construir até mesmo vários ninhos juntos, formando assim estruturas meio similares a grandes condomínios que nós conhecemos. E essa casa feita por plóceos é com certeza uma das casas que mais dura tempo. Mas o mais curioso e interessante disso é que você ainda não deixou values legal. Então comente e diga aí nos comentários qual dessas construções você acha legal. E compartilhe o vídeo com as demais pessoas. E não se esqueça de inscrever-se aqui neste canal. E assista outros vídeos do canal, porque o canal traz ótimos vídeos. Fique à espera do próximo vídeo e tchau.